Pessoal, é o seguinte, é uma reflexão a respeito do que eu tenho recebido de paciente no consultório sobre o uso de implantes hormonais, sobre o uso de hormônios bioidênticos, e o fato é o seguinte, eu uso implantes hormonais de gestrinona, de testosterona, algumas vezes uso sim, eu faço implante sim, algumas vezes eu uso hormônios bioidênticos em forma de creme, injeções, algumas vezes sim também. Só que o fato é o seguinte, não adianta querer já começar com a cereja do bolo se você não fez nem o bolo ainda. Se você não resolveu a questão do seu intestino, não adianta querer usar hormônio que, além de não resolver, pode até prejudicar a sua situação. São inúmeros casos na literatura que já mostram que mulheres ou homens que usam hormônio sem estar com a microbiota intestinal regulada podem piorar o quadro de retenção hídrica, fica mais inchado, podem piorar o quadro de espinha, acne, pele oleosa. Isso tudo é um reflexo de uma microbiota intestinal desregulada. Então não adianta pensar já em usar hormônio, fazer implante. Calma, primeiro regula o seu intestino. Pensa no seguinte, o nosso intestino, ele tem uma área, se você espalhar célula por célula do nosso intestino todo, ele tem uma área que equivale a uma quadra de tênis. Quem já jogou tênis, quem já viu na televisão tênis, o Guga, sabe qual é o tamanho de uma quadra de tênis? É gigantesco. Aquela área, se você abrir nosso intestino, o meu, o seu, dá uma quadra de tênis de área, de superfície. Olha a importância que é. E uma outra reflexão que o Dr. Alessio Fasano falou num simpósio lá em Harvard é o seguinte, ele é um especialista em gastroenterologia e imunologista, e o que ele falou é o seguinte, qual o questionamento que ele fez para a plateia foi o seguinte, quem aqui na plateia ele pede para levantar a mão durante a palestra dele lá em Harvard, acho que foi 2013, 2014, ele pede para levantar a mão aqui, por favor, levantem a mão aqui, quem aqui já teve um AVC? Uma pessoa na plateia levanta a mão, legal. Agora pessoal, levantem a mão aqui, quem aqui já teve um infarto? Ninguém na plateia levantou a mão. Aí, a terceira reflexão, levanta a mão aqui agora, quem aqui na plateia já teve uma pneumonia? 3 pessoas na plateia tiveram. Isso a plateia tinha cerca de 500 pessoas. Eles filmam assim na plateia. Aí, por fim, ele pergunta assim, e quem aqui na plateia já teve uma diarreia? Todo mundo levantou a mão. Por quê? Porque o nosso órgão, segundo ele, né, o órgão mais importante e mais frágil é o intestino. É o órgão que está em contato com tudo que a gente coloca de fora para dentro, é o intestino. Tanto é que a superfície dele tem que ser enorme. E mais, se você contar o número de células do nosso sistema imune, nossas células de defesa, nossas células imunológicas, leucócitos, linfócitos, monócitos, onde mais existem células de defesa? Nossos linfonodos, em todos os nossos linfonodos somados, ou no nosso intestino? Intestino. É no intestino onde tem mais células de defesa, é o intestino que tem uma superfície de contato, tamanho de uma quadra de tênis inteira. É o intestino nosso que é muito frágil, a qualquer mudança na nossa alimentação, é ele que primeiro sinaliza para o nosso corpo. E mais, é o intestino que tem maior produção de serotonina, tem produção também, tem visto nos estudos, os últimos estudos, tem altíssimo nível de produção de melatonina, melatonina que essa glândula pineal produz, nosso intestino também produz. Serotonina, quem tem depressão, tem dificuldade de produzir serotonina, fica cansado, não tem ânimo para nada, às vezes é uma baixa de serotonina. Quem produz serotonina, maior parte do nosso corpo são as células, os enterócitos, as células intestinais. Então, qualquer quadro psicológico, qualquer quadro de infecção, a primeira coisa que vai afetar é o seu intestino. Tanto é que dizem que ele mesmo diz que não é mais o segundo cérebro, é o primeiro cérebro. O nosso cérebro mais importante é o intestino. Existem mais conexões sinápticas, ou seja, conexões entre um neurônio e outro na região do intestino do que no próprio cérebro, no nosso próprio sistema nervoso central. Olha que absurdo isso. E ninguém dá valor. As pessoas querem chegar já usando hormônio. Eu faço implante hormonal, eu faço modulação bioidêntica, claro que faço. Mas primeiro é intestino. Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês que estão me assistindo aqui no YouTube, é intestino, tá? Cuidem dele, não ingiram alimentos refinados. A gente fala muito nisso, a gente bate muito nessa tecla no nosso curso do Homem Super Saudável, que eu fiz com meu irmão. Não ingiram farinhas, seja de qualquer
qualquer natureza, principalmente aquelas que têm glúten, que são pior ainda. A farinha, ela por si só já é um alimento processado, já inflama, nosso corpo já não está acostumado a ingerir um alimento dessa natureza. Isso não existe na natureza, não existe plantação de farinha de trigo, existe trigo. E mais, o glúten ainda é um complexo de aminoácidos que formam proteína que o nosso corpo não sabe digerir, e por isso várias regiões dele são altamente inflamatórias. Então acaba causando diversas inflamações no nosso intestino. Qualquer inflamação no nosso intestino, você talvez não sinta no intestino, você talvez não sinta diarreia, mas pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma inflamação crônica que gera artrose, artrite, mal-estar, canseira, falta de vigor físico, falta de energia. Então pense nisso, tá certo, pessoal? Um abraço, tchau!